Olá pessoal, vamos iniciar agora um vídeo explicando sobre a nossa nova ferramenta da Everhead. Então vamos lá, na tela inicial nós temos aqui já um botão que vai direto para nossa acompanhamento das operações. Nós temos a base de dados. Então como que funciona a base de dados? Aqui do lado esquerdo nós carregamos as opções autorizadas, ou seja, quem tem alguma dúvida, basta ir no site da B3, verificar quais são as séries autorizadas da Bovespa de opções. Então aqui na parte verde nós carregamos as calls, na parte vermelha as puts, ou seja, opções de compra e opções de venda. Uma vez estando com o código correto aqui, se a gente voltar para a tela inicial, nós podemos trabalhar com as 3 plataformas que fornecem link DDE para alimentar nossa ferramenta. Nós testamos diversos links DDE, diversas plataformas com esse link, e as ferramentas que menos deram problema ou nenhum tipo de problema deu foi o Profit Chart na Nelogica, a Plugin Trade e o XP Pro. Nesse teste aqui nós vamos fazer com o XP Pro. Então veja que ele começa a carregar aqui, então ele vai atualizar os valores de strike em função desse código, tantas opções de call e tantas puts, poderia, mas a gente acaba carregando um pouco mais para a gente poder simular diversas operações. Então, uma vez carregado, ele volta para a tela inicial, e se eu venho aqui na base de dados, vejam que ele já vai atualizar automaticamente as cotações e as quantidades. Atualizando aqui, a gente voltando para a tela inicial, a gente já pode ir para a operação em si. Então vejam que agora do lado esquerdo a gente tem os valores referente às cotações reais, e do lado direito a gente tem os gráficos de rentabilidade, gráfico financeiro. Então se eu pego aqui no lado esquerdo e eu vou montar uma operação agora, então vejam que a cotação de Petrobras aqui, na parte superior a gente tem o ativo que nós vamos montar a operação. Então todos os campos em amarelo são os campos que são editáveis, e os outros campos são atualizados de forma automática. Então aqui eu posso digitar o ativo que eu vou fazer a operação, a data da entrada, a data de saída estimada aqui, a cotação do papel que eu estou entrando aqui, a cotação é atualizada de forma automática, os valores são atualizados de forma automática. Vejo que ele voltou para zero aqui, sem nenhuma intervenção nossa. Aqui são as calls, ou seja, segue a mesma formatação de cor da base de dados. Então aqui são as calls e aqui são as puts. Então a gente pode, aqui no caso do nosso operacional, vender um pouco a mais, travar o excedente. Veja que o cálculo aqui para travar o excedente já é feito de forma automática, então não tem perigo de você ficar descoberto. Aqui o delta da opção, sempre da opção vendida, para nos referenciar, volatilidade implícita da vendida, dias para o vencimento, fator de multiplicação. O que é o fator de multiplicação? É a quantidade necessária de venda da opção, que seria o miolo da operação, da opção de venda, a quantidade que nós temos que vender para deixar o delta próximo de neutro. Número de pernas, ou seja, eu vou comprar a Petro, eu vou vender essa opção, vou comprar essa opção para travar e vou comprar a put. Se eu multiplicar isso por entrada e saída, porque eu tenho que montar a operação e depois eu tenho que desmontar, a menos que eu carregue para exercício. Então eu tenho 8 pontas, multiplicado pelo valor de corretagem de 209, ele dá um total de 16,72. Aqui a gente tem o saldo das opções calculado de forma segregada, assim como o papel, e aqui eu tenho o consolidado. Então, agora todas as operações estão no 0 a 0 e ele está calculando 16,72, que é justamente o valor da corretagem. Ele já é acrescido aqui no saldo geral. Aqui nós temos a rentabilidade geral, aqui nós temos o delta, H é o delta que nós da Everhead consideramos, Nós acabamos adotando por fazer delta de 100% ou menos 100% ou um pouco mais de 100% para ficar mais simples de entender sobre o delta e quando ajustar. E aqui o percentual do CDI, como ele está negativo, ele fica em zero aqui à medida que o mercado
vai subindo, ele vai quantificando. Então agora deu negativo porque o CDI do período de 16 dias aqui é superior. Mas vejam, se eu colocar aqui 4/1, que é justamente a data de agora, se ele passa para negativo, o CDI, ou colocar 5/1, isso para calcular um dia. Então aqui ele dá o DI de um dia, que é 0,02, então se ele ficar positivo aqui, ele já vai quantificar. Aqui eu tenho a parte de referência, ou seja, se eu quiser saber se realmente o valor justo em função de 24,72, que é o valor que está agora a Petrobras, para uma volatilidade de 39, que é a volatilidade calculada, para um vencimento de 33 dias, aqui, se eu colocar esses valores, será que o valor que o mercado está trabalhando está correto? 1,73, então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu digito Petro B25, 1,64 com 1,67. Vamos ver a cotação de Petro aqui. 24,72. Ou seja, a volatilidade está menor, porque se a variável de valor está correta, os dias do vencimento estão corretos, as taxas de juros estão corretos e o strike não alterou, então eu sei que a única variável que pode estar distorcida é justamente a volatilidade. Então vejam que a volatilidade então não está em torno de 39, deve estar uns 37. Foi para 1,66, né? Está 1,67 lá, então está em torno de 38. Então vejam que esse é o valor que o mercado está trabalhando, entre 37 e 38. Sabendo dessa informação, você já sabe se você está pagando um valor justo, né, na opção da B25. Aqui ele já calculou a B28, então ele calculou a 52 centavos, a 28, então pode ser que ela esteja com uma volatilidade um pouquinho maior. E a N241 está em torno de 70 centavos e aqui está 77. Então pode ter baixado só uma volatilidade, uma pequena distorção de mercado. Então isso é importante para você saber se você não está vendendo, por exemplo, por 1,66 uma opção que esteja valendo com que o preço justo seja 1,90. E nem comprar uma opção a 70 centavos se o preço justo é 50. Se você aceita a pagar esse valor, que é o valor justamente o que está na pedra, né, o valor das opções aqui, então você executa a montagem da tua operação. A vantagem do gráfico aqui é o seguinte: primeiro que você já sabe com quanto você vai sair no vencimento. Como eu alterei os valores aqui, eu vou atualizar. Então ele fala na linha vermelha qual é a rentabilidade que eu posso sair. Então, para baixo eu saio com 2,64. No miolo eu saio com 5,68 e à medida que o mercado vai subindo, vai diminuindo minha rentabilidade em função da trava. No gráfico financeiro, acompanho o financeiro da operação. No gráfico azul, eu tenho a rentabilidade real. Então aqui nesse caso, olha só, para um dia dando 0,38 é 2.171% do CDI do período, sempre do período, ok? Então aqui ele já está mostrando o gráfico em função dos 25 dias e aqui o pontinho verde ele já atualiza, ele já coloca no gráfico a rentabilidade atualizada do 0,37, por isso que ele é só um pontinho aqui. Se eu quiser simular faltando 15 dias para o vencimento, né, porque agora faltam 33 dias, se eu quiser simular aqui e eu pedir para atualizar, ele já me fala na linha azul qual que é a rentabilidade próxima que eu vou estar em cada nível de preço. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,01, significa que o meu gráfico azul vai estar muito próximo do gráfico vermelho. Então, esse é o objetivo da nossa ferramenta, mostrar que nós conseguimos simular e ter essa simulação num gráfico. A gente tem o vencimento no gráfico, tem a rentabilidade real no gráfico, e aqui no lado esquerdo a gente pode acompanhar tanto as nossas operações na conta real quanto as simulações, ok?
Uma novidade em nossa ferramenta é justamente o tratamento das operações com relação a exercício. Então, muitas vezes as pessoas têm a preocupação de ficar vendido na trava de baixo, fala que se o mercado subir, ela pode ser exercida ou pode ter uma perda considerável. Então, a gente trata o lançamento coberto de forma segregada, a opção vendida excedente segregada, a opção comprada segregada, put, e dessa forma é muito mais simples a gente entender o que acontece com a operação, caso o mercado suba ou caso o mercado fique parado. Não deixem de se inscrever em nosso canal para saber das novidades de ferramentas e treinamentos e se cadastrar em nosso site para receber informações. Um grande abraço a todos.